Olá, tudo bem? Chegamos ao nosso último vídeo do curso, a nossa terceira aula. E eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a primeira e a segunda aula. Espero que vocês tenham tirado bastante dúvida nas lives. Se vocês ainda não assistiram, a primeira e a segunda live ainda dá tempo. Elas estão salvas no meu IGTV, na página do Instagram. Nossa aula de hoje nós vamos dedicar mais um pouco às postagens e também as legendas dessas postagens, para tornar o nosso conteúdo mais relevante. Como nós já falamos, o importante é ter consistência. Então, começa aos poucos, devagar, com calma e vá aumentando aos poucos. Já definiu suas postagens? Quantos dias na semana você vai postar? Defina também o melhor horário para você, um horário que seja bom para você postar. E leve em conta também um horário que seja bom para o seu público-alvo. Vamos lá então? Vamos começar? Vocês se lembram que eu falei na última aula que é importante a gente intercalar postagens das suas fotos, dos seus produtos, do seu serviço, com postagens que sejam relevantes e interessantes para os seus clientes? E o que seriam essas postagens interessantes e relevantes? Podem ser notícias, podem ser dicas de como usar seu produto, pode ser dicas de bem-estar, mas sempre tem que estar relacionadas ao seu produto. Tem que ter a ver com sua página, com seu perfil, com as coisas que você acredita, com as coisas que você aborda na sua página, tá? Você não pode fugir do seu propósito, do seu produto, sempre tem que estar relacionado, tá bom? Então, no material complementar de hoje, eu deixei lá as coisas que você pode intercalar sempre. Notícias, informação, motivação, dicas e passo a passo. Principalmente no caso de quem faz artesanato, pode ensinar um passo a passo de uma máscara mais simples, um passo a passo de uma ponteira de lápis, por exemplo. Pode ensinar como cuidar da sua plantinha para ela não morrer, como hidratar seu cabelo, no caso de quem mexe com o cabelo. Vai variar aí de acordo com o seu produto, tá? E eu deixei também alguns exemplos lá também no material complementar. O que não dá é para a gente ser contraditório. Vamos supor, se eu tenho um salão de beleza, eu não posso colocar uma dica de como cuidar de planta ou uma dica de como fazer uma boneca. Então, as coisas têm que fazer sentido, tá? Eu não posso ser contraditória. Como também nós falamos na primeira aula, as fotos são nossas vitrines aqui, não é? Então, é super importante que você poste apenas fotos de qualidade. Nunca poste fotos embaçadas, fotos bagunçadas, fotos tremidas. O seu produto tem que estar nítido. Não use filtros que mudem a cor do seu produto. Filtro é muito bacana, mas se for uma foto sua, uma foto de uma outra coisa que não seja o seu produto, é muito importante não alterar a cor do seu produto, a cor e o formato do seu produto, tá bem? Outra coisa importante na hora de tirar foto, às vezes o cliente fica sem noção do tamanho do produto. Então é legal a gente colocar um objeto ao lado do produto que o cliente vai poder ter uma dimensão maior do produto. Por exemplo, se eu coloco uma maçã, eu já usei essa estratégia colocando uma maçã artificial que eu tenho ao lado da minha boneca. Dessa forma, a maçã é tamanho real. O cliente, quando vê a foto da boneca ao lado da maçã, foi numa época também que eu estava falando muito de alimentação para as crianças. Eu fiz uma live com nutricionista, então tinha a ver com o meu conteúdo, porque eu estava falando de alimentação infantil, de obesidade infantil. Eu estava divulgando a live com a nutricionista, então tinha a ver com o meu tema e dava para minha cliente uma noção do tamanho da minha boneca.
é muito importante você aproveitar a luz do dia para tirar suas fotos. Observe o melhor horário do dia, geralmente é na parte da tarde que você vai ter essa iluminação melhor. Mas nunca use o sol batendo diretamente em cima do seu produto. Isso também vai afetar na cor, a foto também vai ficar com a luz estourada, que a gente costuma dizer, tá bem? Então não use o sol batendo direto. É legal se você puder usar um estúdio fotográfico, é legal. Mas não é necessário você investir num estúdio. Você pode fazer um estúdio em casa, um estúdio caseiro. Tem vários vídeos no YouTube que ensinam como fazer um estúdio caseiro. Outra opção que você tem é usar um pano de fundo. Você pode usar uma cartolina branca, uma folha de papel paraná, que é uma folha bem grande. A desvantagem da folha de papel paraná é que ela não é branquinha. Ela é um tom assim meio bege, meio palha. Então o fundo não fica totalmente branquinho, não fica muito legal. A única vantagem dela é o tamanho, que ela é uma folha maior. A folha de cartolina fica branquinha, fica bem legal. Se o produto não for muito grande, ela atende bem. Uma outra opção é você usar um pano branco, que também fica bem legal. E qualquer uma dessas opções que você for usar, é legal você curvar essa folha para dar um efeito de profundidade. Vamos supor que essa aqui seja uma folha de tecido ou uma cartolina. Vocês vão fazer essa curvatura com eles, encostando essa parte aqui na parede e essa parte de baixo na mesa. Essa curvatura, você não vai marcar, não vai pôr vinco, vai deixar essa curvatura que vai dar o efeito de profundidade na sua foto, tá? Pronto, já temos o plano de fundo, agora a gente vai montar o cenário. Sempre eu recomendo montar um cenário. Não é muito legal a gente tirar foto em cima da mesa de trabalho, na mesa de costura ou na mesa da oficina de marcenaria ou de cerâmica, porque geralmente esse é um ambiente que está sempre bagunçado, não é mesmo? É um ambiente onde a gente está trabalhando, a não ser que você queira mostrar esse make-off, esse bastidores do seu trabalho. Mesmo assim, se a sua intenção for mostrar os bastidores do seu trabalho, é bom sempre dar aquela arrumada na baguncinha, né? Fora isso, é sempre recomendado você montar um cenário para tirar foto, para que você tenha uma foto limpa, que o seu produto seja o protagonista da foto. Então, vamos aí, pegamos o fundo branco, vamos montar um cenário. O cenário vai ter o quê? Você pegou o fundo branco, colocou o seu produto. Se você colocar o fundo branco e só o seu produto, vai ficar muito vazio. Tudo bem, o seu produto vai ser o destaque, mas fica muito estática a foto. Ela não ganha vida, não ganha movimento e não tem nenhuma referência para dar dimensão ao produto. Então nós vamos montar um cenário. Vamos usar nesse momento a criatividade. Então é legal para você pôr nesse cenário sempre produtos que fazem referência. Por exemplo, se eu estou fazendo uma boneca Frida, eu posso usar elementos como a rosa, que a Frida gostava, como alguns livros que ela fazia referência. Ela gostava de pintura, de cultura, eu posso usar pincéis, eu posso usar um cavalete de arte. Eu posso usar um chitão, porque ela gostava de flores, ela gostava de tecidos coloridos, eu posso usar renda. Outros materiais, como madeira, troncos de madeira, aqueles nós de madeira, são materiais muito usados, muito recomendados, porque são fáceis de combinar, não é? Com produtos e são neutros, podem ser usados com vários produtos diferentes. Então, materiais como livros, madeira, flores, orquídeas, jarros, são materiais que você pode sempre colocar ao lado do seu produto. Você tem que ver o que vai combinar com o seu produto. Se o seu produto é um produto destinado a bebês,
é um produto de maternidade. Não vai combinar você colocar um livro de filosofia. Você tem que colocar alguma coisa que remeta à maternidade, a bebê, entende? Se você trabalha, por exemplo, com culinária, não vai combinar você colocar um novelo de linha, renda, feltro, tecido, não é mesmo? Aqui, por exemplo, no meu cenário, eu sempre tenho rendas, linhas, tecidos, coisas que remetem ao meu produto. E é interessante você definir esse material que você usa e procurar repeti-lo sempre no cenário das suas fotos, porque já vai ter uma referência. Quando a pessoa vê uma foto com aquele material, vai lembrar: nossa, aquela foto é de Priscila, aquela boneca daquela foto é de Priscila. Olha, as características da boneca são sempre as mesmas e o cenário também, não é que ele tem que ser sempre igualzinho, mas ele tem que ter uma característica definida, tá? Por exemplo, no meu cenário eu costumo usar muito umas flores, aquelas flores sempre vivas, sequinhas, que elas têm sempre uma tonalidade que eu gosto, que equilibra com as cores da boneca. E também eu gosto de usar uma cadeirinha de boneca de palha, que é uma cadeirinha do tamanho das bonecas, que eu gosto também de pôr como uma referência. E quando eu falo dessa parte de alimentação, de obesidade infantil, eu gosto de colocar essa maçã que eu tenho. Então são sempre esses objetos de fundo que eu costumo usar. Agora, para o Natal, eu já montei um cenário de Natal com luz de fundo e eu vou mostrar para vocês, terminando essa fala aqui, essa aula de fotografia, eu vou mostrar para vocês um passo a passo das fotos que eu fiz com o cenário de Natal. No cenário de Natal, eu pensei a princípio em usar bolas de Natal. Todas as minhas fotos seriam com bolas de Natal no fundo do cenário. E depois eu acabei adaptando e optando pelo pisca-pisca de Natal. Vocês vão ver que efeito bacana que dá usando o pisca-pisca de Natal com a opção de retrato do celular com a luz de fundo, tá? A maioria dos celulares hoje já tem essa opção. Às vezes o seu celular tem e você nunca reparou, tá bom? Então, quando você for tirar foto, vocês vão ver quando eu estiver filmando na gravação, acho que eu coloquei lá essa observação, que geralmente os celulares com uma câmera eu não tenho certeza, mas acima de 2 câmeras ou mais, ele tem essa opção de luz de fundo para tirar foto assim com pisca-pisca, com outros objetos ao fundo, dá um efeito bem bacana, tá bem? E eu vou mostrar também a mesma opção com filmagem também, que é a opção de filmagem em câmera lenta também, que eu faço a filmagem primeiro e depois eu jogo no Reels e no Story do Instagram, tá bem? Vamos dar uma olhada aí, então para vocês verem como que ficou. No meu caso, eu usei um estúdio, mas vocês podem até voltar no meu feed das fotos do ano passado, vocês vão ver a diferença. Eu usava o papel Paraná, que eu falei com vocês que era um papel bem grande, mas as fotos, o fundo não era branquinho. Ele era aquele tom bege, assim, aquele cor de papel craft. E agora, hoje, eu já uso o estúdio, mas é um investimento que eu fiz depois de muito tempo, né? No início, eu usava o papel Paraná, tá bem? Dá uma olhada aí no vídeo. Aqui vocês reparem que tá com um barulho forte de chuva, captou todo o barulho da chuva, e lá no alto, onde estão os pisca-piscas, vai aparecer também o fundo, apareceu a falha do estúdio. Esse segundo vídeo eu já editei, tirei o áudio original de fundo, coloquei aqui esse fundo musical. Observem que em alguns momentos o vídeo está mais lento e em alguns momentos ele fica mais rápido.
Algumas partes que são mais importantes de mostrar da boneca ele fica mais lento, em algumas partes ele fica mais rápido, para também não ficar muito longo, muito cansativo. Pronto, gente, então nós já temos ideia de como tirar uma boa foto, não é? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à fotografia ou dica também que vocês queiram trocar, anotem pra gente conversar sobre isso na nossa última live do curso, tá bem? E agora que nós já temos a boa foto, nós vamos falar da legenda dessa foto. Bom, uma boa foto com certeza é o que vai atrair o nosso público para o nosso feed. Quando a pessoa tá vendo aquele monte de fotos passando no seu feed, o que vai fazer ela parar no nosso é a foto. A foto vai chamar a atenção dela e ela vai parar. Agora, o que vai fazer com que ela leia, com que ela entre no perfil, com que ela interaja, vai ser a legenda. Na verdade, vai ser o título, ou seja, as primeiras linhas da legenda é que vão fazer ela decidir se ela vai continuar lendo, se ela vai interagir, se ela vai comentar, se ela vai compartilhar, se ela vai salvar. Isso tudo são interações que elas podem fazer, que as pessoas podem fazer na nossa postagem, tá? Então a legenda é muito importante. Primeiro você pode pôr um título para essa legenda. É sempre interessante você escrever uma primeira linha como se fosse um título. Ou uma pergunta ou uma curiosidade. No material complementar, eu deixei lá alguns exemplos para você. Você pode começar com um título ou com uma pergunta. Por exemplo, você já viu algo assim? Uma foto que desperte curiosidade. Você pode fazer o título como se fosse uma pergunta. Você já viu algo assim? Vamos supor que a foto seja uma criança segurando o boneco que você acabou de fazer. Você pode começar a legenda assim: você já viu tanta fofura? Você já viu tanto amor numa foto? Já viu tanto amor envolvido numa foto? É um título sugestivo e é uma pergunta. Vai despertar nas pessoas sua vontade de responder, de comentar nessa postagem. E aí você desenvolve a legenda baseada na foto. Essa é a minha primeira dica para você fazer uma boa legenda. Se inspirar na própria foto. Não tem que ficar pensando, imaginando mil coisas difíceis. A primeira dica é busque inspiração na própria foto. A foto vai te dizer o que você vai escrever, mas é importante que você escreva a sua legenda no papel antes de passar para o Instagram. Isso vai te ajudar muito a não colocar erros de português, mesmo porque o corretor ortográfico do celular costuma modificar algumas coisas que a gente digita. E por isso é bom você escrever no papel, que você fica mais atento na hora de transpassar o texto. E aí vamos ver o que essa foto, você vai olhar para a foto e o que essa foto tem para me dizer. Qual a história dessa foto? O que essa foto me conta? Vamos nos colocar no lugar do nosso cliente. Cara, uma foto com a criança com boneco é fácil. Vamos então pensar outra coisa. Vamos supor que é uma foto de uma planta. Aí você pode me dizer, ai, mas uma planta não tem uma história para contar? Tem! Uma planta tem muita história para contar. Vamos supor, você pode começar a legenda dizendo: vocês estão vendo essa planta linda assim? Há uma semana atrás ela não estava assim. Há uma semana atrás ela estava quase morrendo e agora olha como ela está linda, é uma das mais bonitas do meu jardim. Olha como eu consegui recuperar. E aí você pode contar, dar uma dica de como você conseguiu recuperar a planta. Ou vamos supor, vocês estão vendo essa planta linda? Quando chegou aqui era uma das mudinhas. Um tempo atrás era uma mudinha tão pequenininha que nem se destacava, eu achava que nem ia vingar.
Conte a história do seu produto. Conte a história do seu boneco. Se você faz uma culinária, se é culinária, se é um salgado, é um biscoito, é um doce, conte a história. Você já conhecia? Você sabe como surgiu esse doce? Você sabe a história desse pão? Você sabe que essa receita veio dos meus antepassados? Essa receita passa de geração para geração? Essa receita eu aprendi com a minha mãe? Sabe? Conte a sua história. As pessoas adoram, não? As pessoas amam histórias. Pode ser a sua história, a história do produto, a história de como surgiu. Na minha página, por exemplo, no meu perfil, eu já contei a história das bonecas de pano, eu já contei a história das bonecas Abayomi, eu já contei várias histórias de bonecas diferentes, já contei a história da boneca Emília, porque são histórias relacionadas com o meu produto e as pessoas adoram saber como surgiu, as pessoas adoram saber da história da nossa vida. Isso traz humanização para o nosso produto. Agora vamos supor que você acordou naquele dia sem inspiração nenhuma, porque acontece, né? E tá no dia de você fazer o planejamento de suas postagens. A dica que eu te dou é pesquise. Vá para o Google e pesquise. Pesquise pelo seu produto. O meu produto é boneca. E o meu propósito é levar autoestima e autoconfiança para as crianças através das minhas bonecas. Então o que eu faço? Eu vou para o Google e vou pesquisar. Por que as crianças estão tendo baixa autoestima? Eu vou pesquisar como eu posso levar autoestima para as crianças. Eu vou pesquisar livros que falam sobre isso. Eu vou pesquisar como as bonecas têm um efeito positivo na vida das crianças. Se você faz panos de prato, jogos de mesa, vá pesquisar, por exemplo, tendências de decoração, tendências da cozinha, tendências de estampas, de cores, não é? Tendências de Natal, de decoração de Natal. Dicas para decorar sua noite ou sua mesa de Natal. Você tem que pesquisar dentro do seu propósito, dentro do seu produto. Se você faz, vamos ver, trabalho em madeira, aí você vai pesquisar decorando a casa com madeira ou com cerâmica. Se você faz papelaria, você vai pesquisar, né? Como as pessoas estão usando mais encardenação artesanal, papelaria. E aí, dessas pesquisas, você vai achar um insight para começar uma postagem e uma coisa vai puxando a outra. De uma postagem você vai lembrar de uma foto e aí você vai pôr uma foto de um produto e no dia seguinte você fala, hoje então eu vou pôr essa foto, amanhã eu ponho uma reportagem. Outra coisa legal para você pôr na sua legenda, você pode citar na sua legenda passagens de livro, trechos de reportagem, citações, mas é muito importante quando você fizer isso, colocar entre aspas e mencionar o nome do autor, tá? Isso também te ajuda, porque em cima daquela fala, daquele trecho, daquela mensagem, você desenvolve a sua opinião, a sua mensagem que você quer deixar. Mensagens motivacionais, textos também são legais de você colocar, mensagens positivas, mas não é legal você pegar aquelas mensagens prontas da internet. É legal você criar a sua mensagem com as suas cores, da sua marca, com uma fotinha do seu produto, você coloca a sua mensagem do lado, coloca a sua mensagem na legenda. Agora tá chegando a época do Natal, já prepara já a sua foto que você acha que vai ter mais a ver com a sua mensagem que você vai pôr do lado da foto e com aquela legenda bacana com a mensagem positiva, mas uma coisa personalizada, não aquela que você vai pegar pronta na internet. Combinado?
E agora nós vamos falar das hashtags. Algumas pessoas da área não recomendam que a gente coloque as hashtags em comentários, e sim que já coloque as hashtags direto no final da legenda. Eu mesmo procuro sempre colocar no final da legenda, mas quando eu esqueço, tem que colocar no comentário mesmo, não tem jeito. Então, é muito importante que a gente use as hashtags corretamente. Ela é muito importante para atrair um público diferente do que o público que a gente já tem, que já é nosso seguidor. São elas que vão atrair pessoas de cidades diferentes, de estados diferentes e até de países diferentes. Por exemplo, se eu coloco uma hashtag de Clarice Lispector, hashtag Clarice Lispector tudo junto, eu vou acabar atraindo fãs da escritora do mundo todo, indiferente de onde eles estejam. Pessoas que são do fã-clube dela vão pesquisar na busca essa hashtag e vão ver, vou ver o que essa menina está falando a respeito da escritora, tá? Então, isso é muito importante, você usar essa hashtag corretamente. Agora, essa hashtag tem que estar relacionada com a sua postagem, tá? Porque o Instagram, ele até pune postagens incorretas, tá? O Instagram, ele está muito rigoroso com atitudes incorretas, com postagens incorretas dentro do aplicativo, tá? Hoje ele está com regras bem rigorosas, tá? Então ele tem colocado, essas punições podem ser, por exemplo, desde não entregar suas postagens. Não entregar, que a gente fala, é o seguinte: eu faço uma postagem e ela aparece normalmente durante 6 horas no feed de notícias, circulando ali para as pessoas que são meus seguidores. Não entregar minha postagem seria não deixar ela circulando, me deixar em stand-by, me deixar meio que de castigo, ou deixar ela circulando por menos tempo. E isso às vezes eu não vou nem perceber, tá? Ele pode fazer isso comigo e eu posso simplesmente notar assim, poxa, quase ninguém viu minha postagem, eu fiz tudo direitinho e quase ninguém curtiu, quase ninguém visualizou. Às vezes eu posso estar sendo punida por algum motivo. Eu posso ter feito realmente, marcado uma hashtag errada, eu posso ter citado o nome de um concorrente do Instagram e ele foi notificado. Eu posso ter sido, minha página pode ter sido denunciada por algum motivo, por ter feito alguma concorrência desleal, uma série de coisas. Então a gente tem que ter cautela, principalmente com as hashtags em inglês. Se o seu inglês, gente, não é fluente, se você não tem certeza do que você está escrevendo, não poste sem saber. Eu deixei no material complementar uma relação com várias hashtags. Ali não estão todas. Essa relação das hashtags que eu deixei no material complementar para vocês são hashtags que foram banidas, proibidas no Instagram. Essas que eu deixei são as principais, tá? Mas não são todas. Se vocês têm dúvidas de alguma hashtag que você está querendo usar e você não tem dúvida se ela foi banida ou não, você pode fazer um teste. Você vai naquela lupazinha do explorar, sabe aquela lupazinha que fica lá embaixo? Você vai na lupa de pesquisar, de explorar, na busca, e lá em cima você digita hashtag e a palavra que você está em dúvida. Quando eu vou colocar uma foto aqui no final dessa gravação, dessa minha fala, eu vou colocar uma foto para vocês verem como que aparece. Aparece, esse material foi removido. Ele pode ter sido denunciado ou banido. Para mim e vê no final se saiu. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês, com um exemplo para vocês verem como que aparece. Quando você digita, aparece lá: esse material foi removido porque ele pode ter sido denunciado ou banido por uso indevido, por conter duplo sentido. Normalmente são palavras que podem ter o uso de duplo sentido, tá bem?
Outra coisa que vocês podem fazer é procurar no Google também. Se vocês procurarem no Google, aparece uma relação em ordem alfabética de várias palavras, em várias línguas, tá bem? Ok? Então a gente tem que ficar bem atento. E o recomendado é que a gente use no mínimo 5 e no máximo 10 hashtags, sem muito exagero, né? Agora nós vamos falar da verificação das informações. Talvez essa seja a parte mais importante da nossa aula. É a última parte e a mais importante. É a verificação dos dados, das notificações, dos gráficos, das métricas do Instagram, tá? Então, eu vou falar pouco nessa parte, porque eu quero filmar o passo a passo para vocês verem o que tem, tá bem? Então nós vamos ter quanto de engajamento, quanto de alcance nossa página teve, quanto de impressão, quantas curtidas nossa postagem teve, quantos comentários, quantas foram salvas, quantas foram compartilhadas, um gráfico super interessante, que esse gráfico nos mostra quais os horários nossa página foi mais visualizada. Esse gráfico vai nos ajudar a definir o melhor horário para as nossas postagens. Outro gráfico que ajuda muito é um gráfico da semana. Ele nos mostra qual dia da semana nossa página foi mais visualizada. Mas esse gráfico é importante para a gente ver qual postagem que fez mais sucesso, qual dia da semana foi mais positivo. E aí a gente pode analisar o que teve naquele dia que fez mais sucesso, por que aquele dia se destacou dos demais. E de repente a gente analisa e vê o que a gente pode repetir, o que dá dando certo para a gente repetir, não é? E aí assim nós vamos analisando todos esses dados. Eu vou mostrar agora a filmagem, para vocês verem como acessar. Eu vou mostrar agora a filmagem para vocês verem passo a passo como acessar a esses dados, tá bem? Aqui vou mostrar a vocês então como fazer para a gente verificar as informações que o Instagram nos fornece. Você vai na página do seu perfil, aqui você tem logo abaixo de editar perfil a tecla de informações. Lá em cima você tem nos últimos 7 dias, eu abrindo eu tenho a opção de nos últimos 30 dias. Eu vou deixar marcada nos 7 dias. Destaques recentes, ele me avisa que eu ganhei 14 seguidores nos últimos 7 dias, nessa semana. Em visão geral, eu tive 1.297 contas alcançadas. Se eu clicar em cima de contas alcançadas, ele vai abrir um gráfico. Esse gráfico mostra para mim, tá vendo, os dias que eu tive mais alcance. Aqui eu consigo ver que na quarta, na quinta eu tive um bom alcance. No domingo, eu me lembro que no domingo passado eu postei uma foto minha. Normalmente fotos onde a gente aparece tem um alcance muito bom, as pessoas interagem mais. Aqui também aparece para mim as impressões. Vocês lembram lá em cima falando que eu alcancei 1.297 contas? Mas eu tive uma impressão bem maior, tá vendo? São 7.973 impressões. Eu alcancei 1.297 contas, mas meu perfil foi visto muito mais vezes do que isso. Às vezes a mesma pessoa volta mais de uma vez para visitar. Aqui eu tenho a quantidade de visitas ao perfil. Lá em cima ela volta para visitar a foto, a postagem. Vê uma postagem, às vezes a mesma pessoa, ela resolve ver outras fotos no perfil, no feed. Então ela visita uma foto, 2 fotos, 3 fotos, tudo vai contabilizando aqui nas impressões. Aqui é a quantidade de visita ao perfil. 111 pessoas saíram lá do feed, elas pararam na minha foto do feed e vieram visitar o meu perfil. Então foram 111 pessoas nessa semana. E toque no site, que é naquele link,
3 pessoas tocaram no link que tem na minha bio para visitar o meu site, ok? Aqui toca um cartão para enviar e-mail ou para ligar no telefone e ninguém clicou. Aqui embaixo vão aparecer as postagens mais relevantes das publicações que eu fiz essa semana. Tá vendo aqui as que tiveram mais alcance? Normalmente são as postagens em que eu apareço. Por isso é interessante às vezes a gente postar foto nossa com o produto ou de um cliente nosso com o produto. Fotos em que aparecem pessoas, não necessariamente você, mas pode ser o seu cliente usando o seu produto. É esse tipo de foto que tem mais alcance. E aqui embaixo aparecem os stories também que tiveram um alcance maior. E embaixo, sempre por último, fica o IGTV. Depois nós vamos ver isso mais detalhadamente. Eu quero voltar aqui na primeira tela de informações. Aqui na primeira tela de informações, eu cliquei só na página, na parte de alcance. Olha quantos detalhes. Na parte de interações, ela vai me mostrar ainda detalhado. Daquelas interações que eu tive, 338 interações na semana, ele me dá detalhado, olha, quantas curtidas, quantas foram comentários e quantas foram salvamentos. Quantas foram compartilhadas, quer dizer que tem pessoas compartilhando minhas postagens. Tem pessoas que estão salvando porque estão achando uma dica interessante, ou uma coisa motivacional, ou uma dica de livro que ela quer salvar para ver mais tarde. Aqui embaixo também tem as interações nos stories, é quando as pessoas colocam reações, quando elas aplaudem ou quando elas respondem algum questionamento do stories. E aqui interações no IGTV, também comentários, salvamentos. Mesma coisa, aqui embaixo aquelas publicações que lá tiveram tantos de alcance, aqui está mostrando para mim as curtidas. Qual foi a mais curtida? Mais uma vez, as que têm foto estão sempre na frente. Vou voltar mais uma vez. E aqui a quantidade de seguidores. Eu clicando também, eu vou ver detalhamento por seguidor. Aqui eu tenho mais um gráfico. E aqui eu tenho a quantidade de seguidores que eu ganhei e a quantidade que deixou de me seguir. Aqui, toda semana, a gente ganha muitos seguidores, mas a gente também perde. Se você começar a acompanhar, você vai ver que tem sempre essa movimentação. Muita gente começa a me seguir, pedindo para me seguir de volta. Mas se a pessoa não tem um conteúdo que me agrada, eu não sigo de volta, eu não sigo por seguir. Eu só sigo se a pessoa tiver realmente um conteúdo que me agrada. Então, quando isso não acontece, normalmente ela deixa de me seguir. Mas o que me interessa é que sempre, vou voltar aqui para a gente ver, o que me interessa, o que eu acompanho aqui é que sempre o número de seguidores que chegam é sempre maior do que o que deixa de seguir. Aqui eu tenho nas principais localizações das pessoas que estão me seguindo, olha. Então as pessoas de Nova Era são em primeiro lugar. Depois eu tenho uma porcentagem grande de BH, João Monlevade, São Domingos do Prata e de São Paulo. E depois disso eu vou ter uma porcentagem mínima que nem aparece aqui. Eu tenho seguidor do Rio, tenho seguidor do Nordeste, Recife, Natal, mas é uma porcentagem bem mínima, então bem menor. Então ela nem está aparecendo aqui. Aqui são apenas os principais. E aqui a faixa etária de idade. Aqui está no geral, está marcado em azul, onde está escrito tudo. E aqui você vê a faixa de idade. A faixa maior é de 25 a 34. Depois eu tenho uma faixa grande também, de 35 a 44. E em terceiro lugar, uma de 45 a 54. Vocês podem observar que a faixa acima de 65 anos é muito pequena. E eu tenho uma pequena faixa que vai de 18 a 24 anos, também muito pequena. Tem uma faixa pequenininha que vai dos 13 aos 17, mas também é pequena.
Aqui, ó, por gênero fica bem específico, 73% praticamente são mulheres. Isso costuma oscilar, mas a oscilação é muito pequena. Aqui nessa faixa etária eu ainda consigo especificar. Se eu quiser colocar só homens ou só de mulheres, eu consigo ver mais detalhado ainda. E aqui embaixo o período mais ativo. Esse talvez seja o mais interessante para vocês observarem agora, que é o que vai ajudar vocês na hora de postar. Aqui o horário, período mais ativo da minha página, na sexta-feira, por exemplo, foi o período das 18 horas. Mas aí tem os outros dias da semana. Vamos ver aqui por dias da semana. Tem um equilíbrio muito grande nos meus dias da semana, porque hoje eu já posto todos os dias. Então tá muito equilibrado os meus dias da semana. Mas você vai ver, você tem que ver o seu caso no seu informativo, nas suas métricas. Porque aqui o meu já tá bem equilibrado, porque eu já tô mantendo uma constância. Aí vamos voltar aqui nas horas. Na sexta-feira, vocês podem ver que aqui o período da manhã, como que é baixo? 6 horas da manhã não tem ninguém, 9 horas da manhã começa a subir, meio-dia já é um horário bacana. Se eu posto meio-dia, quem entra às 15 horas consegue visualizar, e o das 18 horas, que é o pico, ainda consegue ver o que eu postei meio-dia. Por isso eu gosto de postar meio-dia. Se eu posto às 18 horas, quem movimenta a minha página meio-dia não vê o que eu postei às 18 horas. Então, para mim, o melhor horário ainda é o do meio-dia. Isso aqui tá na sexta-feira. Vamos ver, mudando aqui os dias da semana, vocês podem ver que altera pouco. No domingo, o horário das 15 horas tem um movimento melhor do que o do meio-dia. Mas é a diferença mínima, tá vendo? Olha, no sábado também o horário das 15 horas está bem movimentado. Aí vamos lá, segunda, terça, quarta. Como eu falei com vocês, a minha diferença é muito pouca. Meu gráfico quase não se altera, porque eu já posto todos os dias da semana. É interessante você ver para você, tá bem? Vamos voltar mais uma vez. Agora aqui também é uma coisa interessante, conteúdo que você compartilhou. Eu vou clicar aqui nessa setinha para mim ver os detalhes do conteúdo. Aqui em cima, onde está qualquer alcance, último ano. É muito conteúdo, você vê do ano todo. Você pode ver que essa primeira foto que aparece, olha como que ele tá aqui, uma setinha subindo. Ela teve 8.000 de alcance, né? Eu vou mudar o alcance e eu vou colocar curtida. Ela teve quase 1.000 curtidas, tá vendo? Só que ela já é uma foto mais antiga, já tem mais tempo que eu postei. Agora, eu posso ir mudando aqui, olha quantas opções eu tenho para marcar, tá vendo? Impressões, curtidas, alcance. Eu vou agora aqui, em vez de pôr no último ano, eu vou colocar 7 dias. Nos últimos 7 dias, o que eu postei foi esse aqui, porque hoje eu ainda não postei. Então, ele tá me mostrando só as últimas aqui. Em termos de curtida, olha, o que me deu mais alcance foi esse TBT de quinta-feira. Essa postagem de domingo, como eu falei com vocês, foram as fotos em que eu apareci, certo? Esse carrossel dos esboços tiveram uma boa visualização, porque o carrossel também tem um retorno bom. E aqui, por último, teve uma foto. Vamos colocar o alcance. Olha como alcançou a quantidade de contas que eu consegui alcançar também. E agora, por último, a impressão. A impressão é sempre o mais importante, tá? O desenho no carrossel teve uma impressão melhor. Eu consegui uma impressão melhor. Quer dizer que apesar de eu ter alcançado mais contas com as minhas fotos, o carrossel com os desenhos, ele conseguiu uma impressão melhor. Ele teve mais interação das pessoas. Vamos ver aqui o que mais. A gente pode ver aqui, olha, toque, botão de chegar.
Toque no site, vamos ver toque no site. Aqui não teve nenhum toque no site, tá vendo? Vamos ver aqui mais alguma coisa. Curtida, comentários. Olha para vocês verem. O carrossel com os desenhos teve 14 comentários, por isso ele gerou mais impressão. Vendo? Aqui a primeira foto nenhuma, esse 1 e esse 5. Isso faz toda a diferença. Então, por aqui, você analisando esses dados, você vai conseguir ver o que dá mais certo e o que não dá certo. Aqui onde está escrito qualquer, você pode especificar só foto, publicações em carrossel, vídeos, mas o mais interessante é você deixar em qualquer um, porque aí você consegue ver tudo, tá? O que não sai aqui, por exemplo, é vídeos do IGTV. Do IGTV e Stories está aqui separado. Mesma coisa, você clica aqui também, ele já aparece dos 14 dias. E como a gente posta muitos stories por dia, dos últimos 14 dias, olha, esse primeiro teve 187 de alcance. Vamos ver de impressão? Impressões. Ele também foi o que teve mais impressões. Esses das meninas também teve muitas impressões. Aqui tem mais um de menininha e assim por diante. E por último aqui o IGTV. Aqui ele vai abrir o último ano do IGTV. Mas aí vão aparecer todas as lives, todos os vídeos longos que eu gravei. Então vamos pôr vou pôr aqui nos últimos 30 dias. Tá, nos últimos 30 dias. Esse foi o livro que eu indiquei semana passada. Esse foi o livro que eu indiquei. Esse último aqui. Olha a diferença com essa terceira janela da Clarice, que foi o livro que eu indiquei essa semana. Ele teve muito dessa semana. Eu postei ontem e ele já teve mais alcance do que o que eu postei semana passada. Esses outros vídeos aqui são lives. Vamos ver agora em termos de impressão. Aliás, isso aqui o vídeo não vai ter impressão, ele vai ter interações. Vamos ver as interações. Interações repetindo são curtidas, comentários, salvar. Mais uma vez, o de ontem teve mais interações do que o da semana passada. Esse primeiro vídeo aqui é um vídeo onde eu mostro uma boneca. Também ele teve mais interações de todas. Onde eu mostro a boneca da minha irmã Cíntia. Visualizações do vídeo. O vídeo de ontem mais uma vez está ganhando em termos de visualização. Primeiro, o livro pode ser mais interessante. Segundo, a filmagem pode ter ficado melhor. Terceiro, a legenda pode estar mais atrativa. Quarto, a capa pode estar mais atrativa. Então a gente tem que analisar isso tudo. Por que esse está mais atrativo que o outro? Até as hashtags que eu usei podem estar mais atrativas, tá? Então tem várias coisas que a gente pode ver por que um está melhor que o outro. Então acho que aqui eu já vi tudo, né? Vamos ver se alguém salvou. Olha, esse que está em primeiro lugar, ele teve 4 salvamentos. O da semana passada só teve 1. E veio em termos de compartilhamento. Na verdade, o livro dessa semana realmente está mais interessante. O da semana passada teve um compartilhamento, o dessa semana ainda não teve nenhum. Mas a gente tem que ver também a diferença do tempo, né? O outro já tem uma semana que eu postei e esse não teve nenhuma. Bom, agora o que a gente ainda não viu é o Reels. O Reels que eu postei, esse aqui é um rascunho. O que eu postei semana passada foi esse do livro, que é a terceira janela. Tá com 697 visualizações. O que eu postei essa semana, que teve um prazo muito menor para as pessoas visualizarem,
já está fazendo muito mais engajamento. Ele está com 700 visualizações num prazo bem menor. Então eu vou clicar nele para mim poder ver. Ele teve 97 curtidas e 6 comentários. Se eu quiser ver mais detalhes, é o vídeo ensinando a fazer um penteado na boneca. Eu posso vir aqui na grade do feed e abrir ele por aqui pela grade do feed. Aí eu venho aqui, clicar onde as pessoas curtiram e eu vou ter essa explicação. Olha, 97 curtidas, mas eu tive 258 visualizações. E aqui vão aparecer todas as pessoas que visualizaram. É muita informação, né, gente? Com essas informações, vocês vão poder analisar o que está dando certo, os melhores horários para postar. Espero que vocês tenham gostado e que ajude bastante. E assim nós encerramos nossa última aula. Eu vejo vocês terça-feira na live. Um beijo!